Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje vou falar sobre golpes e golpistas. Vocês já notaram que as autoridades públicas, investidas nos mais diferentes cargos, aí de presidente a ministro, ministro da Justiça, ministro do Poder Judiciário, desembargador, juiz, delegado, polícia, se refere aos golpistas como se fossem intocáveis, ou como se fossem alienígenas inalcançáveis, inatingíveis. É isso. E tentam transferir para nós toda a rede de proteção que devemos ter para nos proteger de golpistas, como se eles não tivessem nada a ver com isso. A coisa é tão trágica, tão lastimável, que até de dentro, vejam bem, de dentro dos porões dos palácios em Brasília, vêm golpistas. Todos estamos assistindo estarrecidos e incrédulos aí a história do golpe, do desconto, de associações criminosas com os auspícios, sob os aplausos de alguns agentes públicos, de alguns servidores públicos, ou muitos, até porque houve uma operação da Polícia Federal em vários estados do Brasil, nas agências do INSS e nas casas de alguns servidores públicos, justamente para desbaratar essa quadrilha que desviou nada menos, roubou nada menos que 6 bilhões e 300 milhões de reais, de cerca de 6 milhões de aposentados e pensionistas. Vejam só, isso tudo sob os auspícios dos partidos que se dizem protetores dos trabalhadores. Vejam só, justamente no governo do Partido dos Trabalhadores, onde o presidente do Partido Democrático Trabalhista, que se diz protetor dos trabalhadores também, estava lá inerte, caladinho, sabendo do golpe há mais de 2 anos e nada fazia. Só quando a Polícia Federal com a sua autonomia e competência, entrou na briga junto com a Controladoria Geral da União, mais o Tribunal de Contas da União, é que daí os caras começaram a dar declarações, entrevistas, dizendo que eu que pedi para... Parece o Odorico Paraguaçu, aquele prefeito salafrário lá, personagem do Chico Anísio, que vivia dando... Do Chico Anísio, não, de um outro... do Paulo Gracindo, que vivia dando golpe lá, enganando a população, e que louco para inaugurar o cemitério da cidade, caçando o defunto. É mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções. Então, essa gente que se diz protetora dos trabalhadores, não é de hoje, aliás, a Lava Jato deixou bem claro isso, não é de hoje que essa gente se juntou para uma quadrilha gigantesca para assaltar não só os cofres públicos, mas o bolso e a conta dos trabalhadores que ganham salários pífios, míseros, depois de anos e anos de trabalho, de dedicação ferrenha a esse país. E isso é muito triste. Mas isso eu já abordei em outros vídeos, mas é só para deixar clara a associação entre um assunto e outro. Aí, além desse tipo de golpe, existem aí dezenas, talvez centenas de golpes diferentes. Basta uma criança, uma família dar uma entrevista que tem uma criança com a doença rara e que precisa de dinheiro, precisa fazer uma vaquinha virtual ou coisa parecida para arrecadar dinheiro para o tratamento dessa criança fora do país, ou comprar um remédio caríssimo que custa milhares ou milhões de reais, que já aparece golpe, pipoca, golpe em tudo quanto é canto do Brasil, os golpistas se passando pela família que passa por uma situação difícil para roubar dinheiro. A questão de 10, 15 dias pegou fogo no Bloco Azul aqui da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui em Curitiba. No dia seguinte, os golpistas já tinham arrecadado 67 mil reais
em nome da universidade. Obviamente a universidade descobriu e desmentiu tudo. E é muito rápido que essa gente insignificante, na verdadeira acepção da palavra, age. E por que eles agem assim? Porque as leis, as penas são muito brandas, então a impunidade para os golpistas, cujas penas são aquelas que vão de 6 meses a 4 anos de prisão, talvez nem isso, que são os famosos crimes de baixo potencial ofensivo. Aí essa cambada de marginal, de gente sem qualidade, deita e rola mesmo. E vou repetir, sob os auspícios, sob o patrocínio de governos incompetentes, governos demagogos, populistas, despreparados e incompetentes. E daí eles tentam jogar nas nossas costas toda a responsabilidade para nos proteger. Mas o golpista, ele vai no cerne da questão. Quando ele aplica o golpe, ele trabalha com a emoção da pessoa, ele manipula o psicológico da pessoa, ele diz que está com uma... Por exemplo, tem um desses golpes, que eu já recebi algumas ligações nesse sentido, felizmente nesse eu não caí, alguém dizendo que estava com a filha minha e tinha sequestrado e que e que se eu não pagasse, que ele ia fazer acontecer. Então, esse golpe é antigo e continua se repetindo, e tem aí dezenas ou centenas de golpes diferentes. E é muito triste, mas seria importante que nós todos nos uníssemos para que deixássemos claro para as autoridades que a responsabilidade não é só nossa, principalmente quando o golpe vem de dentro dos prédios do INSS, da Previdência Social. Daí foge muito mais do nosso controle, porque os bandidos estão lá dentro, aquelas pessoas que estão lá para proteger nossos interesses, acabam se voltando contra nós e acabam praticando golpes bilionários contra o povo trabalhador, contra o aposentado, contra o pensionista. Então, é importante que eles saibam que golpistas não são intocáveis, não são alienígenas, não vieram de outro planeta. São criminosos aqui, às vezes criados, muito bem criados, com mesadas fartas, com mesadas polpudas, em condomínios de luxo. Ou se não é, os caras acabam migrando para esse padrão de vida, mesmo tendo saído das comunidades, das favelas, porque eles vão ganhar dinheiro muito fácil. Então é preciso que as autoridades tenham mais pulso, deixem de ser frouxas e ajam com o peso da lei e com bastante pressa, celeridade, poder de convencimento contra esse tipo de golpista, até porque é muito fácil rastrear um golpista. Os caras estão tão cara de pau que eles mandam o Pix, o CPF, o endereço, eles mandam tudo, que eles sabem que a lei é frouxa, as autoridades mais frouxas ainda não vão fazer nada de importante. Então, essa cambada de gente insignificante, de vermes, de pessoas que não merecem o título de gente, acaba se aproveitando disso. E esses crimes que as autoridades, até o ministro, um ex-ministro do STF, que agora é ministro da Justiça, disse que se referiu aos crimes de baixo potencial ofensivo como se fosse uma coisa irrelevante. Isso porque não foi ele que perdeu a aposentadoria, lá 10, 15, 20, 200 mil que guardou durante a vida inteira para ter uma vida tranquila depois de velho ou velha, ou deixar para netos e netas. Isso acaba com a vida da pessoa, é muito triste. Então não tem nada de baixo potencial ofensivo num crime que o cara tira todo o sonho de uma pessoa, todo o fruto do suor de uma vida inteira e leva embora e deixa a pessoa arrasada de todas as formas, frustrada, destruída psicológica e emocionalmente. Não tem nada de baixo potencial ofensivo nisso. Tá bom, seu ministro? Sujeitinho.
É isso então. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, saúde, sucesso e tchau. E por favor, inscreva-se. Até mais.